advogado, já esteve à frente de várias empresas públicas e privadas, foi vereador e também vice-prefeito de Campinas e hoje responde pela Associação Paulista de Municípios. Memórias do Poder Legislativo, um programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, recebe hoje Carlos Alberto Cruz Filho, conhecido como Carlos Cruz. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente e, claro, todo o conteúdo de vida que trouxe para o nosso programa. Queria, então, começar perguntando para o senhor sobre a formação acadêmica, né? Queria que o senhor me contasse um pouco, foi quando o senhor foi para Campinas, né? Foi para fazer a faculdade. Exatamente. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos, agradecer e parabenizar essa iniciativa da Assembleia Legislativa, que é o resgate e o registro da memória do Estado nessa Casa de Leis. Eu tenho um conceito muito definido sobre o ordenamento jurídico da nação, e tenho claro para mim que a representação mais legítima, completa e acabada da representação popular é o Poder Legislativo. Por duas características. Primeiro, por ser um colegiado. E um colegiado heterogêneo. E quanto mais heterogêneo for esse colegiado, significa que mais segmentos sociais estão representados e representando a sociedade. A nossa Assembleia Legislativa, que pauta por essa heterogeneidade na sua composição, é que faz dela a essência completa e legítima e acabada da representação do povo do Estado de São Paulo. Minhas homenagens à Assembleia Legislativa e meu orgulho de estar aqui falando com vocês. Eu agradeço em nome da Assembleia. Bom, agora vamos falar um pouquinho do senhor, né? Como é que foi a escolha pelo curso, pela formação, se mudar de Lins para Campinas, foi isso? Não, na verdade eu nasci em Lins, foi apenas um acidente geográfico, porque meus avós moravam em Lins e meus pais moravam em Presidente Prudente. Eu fui para Lins, minha mãe foi para Lins para eu nascer. Então eu fui criado em Presidente Prudente, depois vim para São Paulo e, terminado o ensino médio, eu prestei vestibular na Faculdade de Campinas, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Passei no vestibular e pela primeira vez conheci a cidade no dia que eu fui prestar vestibular. Aí fui para lá estudar, não saí mais de lá, estou até hoje, estou há 45, quase 50 anos em Campinas e foi lá que eu construí a minha vida e a minha família. Foi nessa época, Carlos, que se desenhou ali uma participação política, a oportunidade de se manifestar? Foi nessa época, porque eu estudava na Faculdade de Direito, tinha uma atividade acadêmica normal, com os amigos, com os colegas de faculdade, mas nós tínhamos muito interesse na participação política, porque havia um fato que era preponderante para a formação ideológica da juventude daquela época. Nós vivíamos sobre um regime militar, sobre um regime que não era dos mais democráticos, e havia um decreto-lei que tinha sido editado há pouco tempo, o famoso decreto-lei 477, que proibia qualquer atividade política nas universidades. E isso era um desafio para nós estudantes. Ora, como é que você pode imaginar que uma juventude pode se formar ideologicamente e amadurecer dentro de uma universidade sendo proibida de falar sobre política? Então isso fazia com que nós falássemos sobre política cada vez mais e desafiasse aquela proibição. E aí eu passei a compor o movimento estudantil, o movimento político. E no meu último ano de faculdade, em 1976, eu fui eleito o presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito. E a partir daí eu não saí mais dessa atividade política. Já começava ali uma luta por conta desse decreto, né? Quais foram as experiências mais marcantes dessa época? Olha, eu tive duas experiências muito marcantes nessa época. A primeira foi antes de tomar posse. Depois de eleito, houve uma reunião, nós fomos chamados para uma reunião num batalhão do Exército que tinha em Campinas, chamaram todos os eleitos, os presidentes eleitos, para fazer uma explanação, uma explicação do suicídio do Vladimir Herzog.
E aquilo, para mim, foi muito marcante. Eles explicaram, e eu não entendi direito por que houve aquela explicação. E fiz uma pergunta, né, porque tinha sido publicado na revista Veja que, embora a versão da morte dele era suicídio, ele era judeu e não tinha sido enterrado na ala dos suicidas, porque o cemitério judeu tem a ala dos suicidas. E eu perguntei isso. E não foi bem aceita essa pergunta, não ficou bem... Então eu fiquei meio que, vamos dizer assim, ficaram meio de olho em mim. Ficou marcado? Ficou marcado. E quando foi em agosto do ano seguinte, no meu mandato, houve o falecimento em acidente de automóvel do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Nós estávamos no Pátio dos Leões, que é o conhecido pátio lá da PUC, da universidade. 11 horas da noite chegou a notícia de que o presidente Juscelino, o ex-presidente Juscelino, tinha sido vitimado. Eu não pensei duas vezes, mandei bater uma portaria decretando luto oficial por 3 dias no diretório acadêmico. E mandei afixar em todas as portas das faculdades, das salas de aula da faculdade essa portaria do diretório, que decretava a luta oficial. Mandei pôr a bandeira do diretório a meio pau. No dia seguinte de manhã, eu trabalhava no Banco Mercantil de São Paulo. No dia seguinte de manhã, parou um jipe do Exército e disse: "Você está convidado a ir até o Exército conversar lá." Eu falei: "Não, mas eu não posso, estou trabalhando." "Bom, se o senhor não quer ir, então o senhor está convocado." E eles queriam que eu revogasse a portaria. Eu não aceitei revogar, mas foi um fato que me marcou bastante nesse meu período de presidente do diretório acadêmico. E fizemos a última passeata dos calouros que a PUC fez, né? Hoje já faz 42 anos que eu fui presidente do diretório, e em 76, quando eu fui presidente, foi a última passeata dos calouros que foi realizada. De lá para cá nunca mais foi realizada. Carlos, nessa época nasceu o Carlos político, ou o político já nasce quando o cidadão nasce? Olha, eu acho que as duas coisas, mas despertou, digamos assim, o Carlos político. A consciência política, ela foi despertada nos bancos da universidade, na atividade política estudantil, com aquelas proibições que havia com o decreto 477, com esses episódios, que eram episódios absolutamente normais, não havia nada de mal nisso, mas a gente não compreendia direito o porquê disso, e aquele desejo que a gente tinha de voltar a um país democrático, onde as liberdades fossem plenas. E a partir daí teve uma sucessão de fatos que desembocou. Eu participei ativamente da minha atividade profissional como advogado, como orador oficial da Ordem dos Advogados do Brasil. Logo em seguida, né? Na sequência disso, eu me formei, tirei minha carteira de advogado, passei no concurso da Ordem, tirei minha carteira de advogado, saí do Banco Mercantil, fui advogar e fui ser o orador oficial da Ordem dos Advogados do Brasil. Daí, a ser eleito vereador em Campinas, foi uma consequência natural. Aí a vida seguiu. O senhor saiu nessa época do Banco Mercantil de São Paulo. E antes já tinha trabalhado na Companhia Metropolitana de Águas, é isso? Como é que foram essas empresas por onde o senhor trabalhou? Eu tinha trabalhado, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade nas listas telefônicas brasileiras, Páginas Amarelas. Muita gente não sabe que são as páginas amarelas. Mas havia naquela época, era a maior empresa, a maior equipe de vendas da América Latina, era uma coisa fantástica. A lista telefônica brasileira era dona das listas telefônicas de Portugal, da Holanda, era uma empresa, uma multinacional enorme. Eu com 15 anos consegui um emprego lá, fui trabalhar de auxiliar de escritório, e foi lá que eu aprendi a disciplina profissional. Você imagina um garoto de 15 anos de idade para trabalhar numa maquininha de escrever, era obrigado a ir de paletó, gravata, de terno. A partir desse, eu nunca mais deixei de usar paletó e gravata, por uma questão de disciplina. Mas aprendi a trabalhar lá, de lá eu fui para a Comasp, para a Companhia de Águas, depois, quando fui para Campinas, fui para o Banco Mercantil, até me formar advogado, aí eu segui esse caminho da gestão pública. E aí o senhor também advogou por um tempo, né? Advoguei, fazia muito júri, era advogado de criminalista, fazia família, fazia sucessões,
mas eu gostava muito de fazer júri na defesa, na advocacia criminal de defesa. Fiz quase 100 júris em Campinas e no Estado. E aí, como que foi essa entrada para a disputa de uma cadeira ali na Câmara de Campinas? Foi uma consequência natural, Carla. Como é que aconteceu esse convite? Aconteceu naturalmente. Não, é a atividade política. Eu já vinha de uma liderança estudantil, eu era, se não de fato, mas de direito à liderança, porque eu era o presidente do diretório, né? Depois, na Ordem dos Advogados, eu tive uma atuação muito forte, e a Ordem dos Advogados, naquela época, era a guardiã da democracia, que lutava por uma nova Constituição, pelo retorno da estabilidade democrática. O país respirava, naquela época, cidadania, né? E isso fez com que fosse natural eu ser candidato a vereador. E candidato me elegi. Me elegi vereador e logo já fui líder da bancada do PMDB, liderei, o meu prefeito na época era o José Roberto Magalhães Teixeira, de saudosa memória, mas eu era muito ligado a ele, fui o líder do governo dele, fui líder da bancada e depois fui presidente da Câmara Municipal também. Como é que foi essa experiência como vereador, né? Até para as pessoas sabem, né, como que funciona, né, essa dinâmica das cidades, mas eu queria saber a impressão ali, né? Tomou posse e começou a atuar. Quais foram os fatos mais marcantes? O que o senhor aprendeu, né? A gente está sempre aprendendo, enfim, era o que o senhor imaginou? Era até um pouco mais. Eu era muito jovem, eu tinha 33 anos de idade, vinha dessa atividade estudantil, política, da atividade profissional de tribuno. Eu era um tribuno, eu fazia júri e advocacia verbal, oral, né? E o parlamento está no próprio nome, a origem do parlamento, é onde se parla, é onde se fala, né? E essa é a origem do nome parlamento, né? E eu, naquele fogo da juventude, querendo a redemocratização do país, eu, com aquela facilidade que eu tinha de falar em tribuna, eu me destaquei muito na Câmara Municipal. Foi um período riquíssimo. Eu tenho memória, sim, tenho na minha memória, com muito carinho na minha vida, esse período que eu passei na Câmara Municipal. Na minha atividade como vereador, como parlamentar, na articulação política, eu tenho memória, sim, tenho como sendo um dos momentos, um dos períodos mais ricos da minha vida, principalmente de aprendizado. Até pelo momento da história, quais eram os desafios daquela época em se ocupar um cargo como esse? A redemocratização do país, o país respirava isso. Nós, no meio do meu mandato, do início do meu mandato, nós tivemos aquela famosa emenda Dante de Oliveira, que trazia de volta eleições diretas para presidente da República, né? E isso pegou fogo no Brasil inteiro. A emenda das diretas, eu quero votar para presidente, que foi derrotado, a emenda Dante de Oliveira. Mas, na sequência, veio a redemocratização, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que os parlamentares eleitos em 1986, os federais e senadores, fossem para o Congresso Nacional com um mandato que os autorizasse a redigir uma nova Constituição. Tudo isso sob a liderança do Dr. Ulisses Guimarães, Dr. Tancredo Neves, enfim, uma safra, uma geração, o governador Franco Montoro, Mário Covas, que era uma coisa maravilhosa. Então, naquela época havia uma bandeira, a bandeira da redemocratização do país, que envolvia e fazia com que todo o povo brasileiro tivesse participado daquele momento. Foi um momento muito importante. Foi a época que mais marcou a vida do senhor? Mais marcou a minha vida e mais marcou a história da redemocratização do país. O senhor estava lá e participou, né? Isso o senhor tinha quantos anos? Olha, eu em 85, 86, eu tinha por volta de 35, 36 anos de idade, né? Estava no calor da minha juventude,
de plena posse da minha maturidade, mas crescendo, aprendendo junto, respirando aqueles ares de busca de democracia, que culminou no dia 5 de outubro, que é justamente o dia do meu aniversário, né? 5 de outubro de 1988, o dia que eu completei 39 anos, foi o dia que o Dr. Ulisses Guimarães promulgou a Constituição Cidadã, que fez com que o país se transformasse num Estado democrático que dá lição de democracia para o mundo inteiro. Eu não digo sociedade democrática, mas um Estado democrático na sua composição. O senhor já teve presente melhor que esse em outros aniversários? Não tive. Sobre o aspecto de cidadania, de civismo, civilidade, é evidente que o dia 5 de outubro de 88 é a grande data, e como foi no meu aniversário, foi o grande presente que eu tive como cidadão brasileiro, a promulgação da nossa Constituição. Depois disso é que o senhor se tornou assessor político da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em que período foi esse? Isso foi muito depois. Para a Secretaria das Pessoas com Deficiência, isso foi agora, já no século XXI, foi em 2005, 2006. Antes disso, tem aqui um detalhe muito importante, que se você me permite, claro, que logo após a promulgação da Constituição Federal, os estados, em consequência da promulgação da Constituição Federal, todos os estados tiveram que fazer as suas novas constituições estaduais. Aqui no estado de São Paulo, sob a presidência do deputado Tonico Ramos, houve a Constituinte Estadual. Os deputados elaboraram a Constituição nova. Nessa época, eu era presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, da UVESP. Isso em 1988, 89, 90, 91 e 92. Eu era presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo e participei diretamente dos trabalhos da elaboração dessa nova Constituição Estadual. Quando ela foi promulgada, e aí foi a grande novidade da Constituição, os municípios do Estado de São Paulo eram governados, tinham como Constituição Municipal a Lei Orgânica dos Municípios, que era votada e aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia, em tempos lá para trás, elaborou a Lei Orgânica dos Municípios, que valia para todos os municípios do Estado. Com a nova Constituição, foi obrigado cada município a ter a sua lei orgânica própria. Então, todos os municípios tiveram que fazer a sua Constituinte Municipal. E eu, como presidente da União dos Vereadores, viajei o estado inteiro por 2 anos, ajudando os vereadores a fazerem as suas constituições municipais, as suas leis orgânicas, que também foi um período muito rico da minha vida. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque uma lei orgânica sendo aplicada por todos os municípios, mais de 600 municípios do estado de São Paulo, cada um com a sua realidade, o seu tamanho, a quantidade de habitantes, né? Queria que o senhor explicasse a importância na prática disso, né? De que cada município tem a sua. É claro, porque cada município tem a sua vocação, cada município tem a sua característica própria, tem vocação comercial, tem vocação pecuária, os municípios que estão litorâneos têm lá suas áreas reservadas de marinha, os municípios lá do interior do estado, o Vale do Ribeira com todos os seus problemas, com todas as suas áreas de proteção. E uma lei orgânica que valesse para todos era um absurdo. Mas são realidades muito diferentes. Completamente diferentes. Então, isso foi o resultado da Constituição Federal, que criou o que se chamou, que se convencionou chamar de Pacto Federativo, que é uma novidade, é uma jabuticaba, não tem Constituição de país nenhum, só no Brasil, que todos invejam isso, que a organização do Brasil é composto pelos entes federados, que são União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E os municípios são regidos por leis próprias, através de sua lei orgânica. É o que está na Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Então,
os estados fizeram e, por consequência, depois os municípios fizeram. Aí, respeitando a sua característica, a sua vocação, se é vocação de serviço, se é vocação industrial, se é vocação comercial, se é vocação pecuária, entendeu? Então, isso disciplinou e fez com que houvesse um reajuste para que os municípios, cada um, criasse as suas leis próprias e estabelecesse qual é o seu caminho. E aí, como presidente da União dos Vereadores, o senhor viajou o Estado ajudando, auxiliando, porque os vereadores, uma coisa é a realidade da capital, de Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, outra coisa é a realidade de 80% dos municípios do Estado, que tem menos de 10 mil habitantes, e não tem estrutura. Então, nós íamos lá ajudar, dar estrutura jurídica, dar estrutura necessária para que eles pudessem elaborar uma lei orgânica que atendesse às necessidades do município. Tinha um prazo para tudo isso, Carlos? Não tinha um prazo, mas todos queriam fazer e todos queriam já se adequar, né? Quanto mais rápido fosse, era melhor. E depois disso, como continuou a atuação? Depois disso, eu fui secretário da Habitação do Estado de São Paulo, secretário adjunto da Habitação, no governo Fleury, né, de 93, de 91 a 94. Saímos no meio do governo. E em 1996 eu fui eleito vice-prefeito de Campinas, né? Disputamos a eleição, o Chico Amaral, que era um deputado, tinha sido 35 anos deputado, já tinha sido prefeito de Campinas uma vez, e fizemos uma dobrada, eu como vice-prefeito dele, então ganhamos a eleição e governamos a cidade de Campinas de 1997 a 2000. Essa entrada nessa nova disputa, nesse novo desafio, também se deu naturalmente. Como é que foi, Carlos? Naturalmente, aí sim por articulação política, né? Porque essa composição de candidaturas isso se dá através de articulações. Eu tinha disputado uma pré-convenção e ganhado para ser o candidato a prefeito de pelo PMDB. O Chico Amaral era do PP, né? Que era o partido do Maluf na época. E entendemos de fazer uma composição para que tivesse mais tempo de televisão, e nessa composição me coube a vice-prefeitura. E ganhamos a eleição, fomos bem-sucedidos. Já era esperada a vitória? Como é que foi a disputa? Não, nós estávamos até atrás, nós estávamos em desvantagem, mas a união foi boa, deu um tempo de televisão necessário para que nós pudéssemos convencer o eleitorado, através do tempo de televisão, do nosso programa de governo, e fomos bem-sucedidos na campanha. E a experiência? Mais uma nova experiência? A experiência foi muito rica, muito rica. O Chico Amaral queria me dar uma secretaria para eu ser secretário, eu não aceitei, eu disse, não, Chico, eu fui eleito vice-prefeito, eu vou ser vice-prefeito. O meu partido vai indicar secretários, indicamos secretário da Educação, secretário de Saúde, secretário de Finanças, secretário de Administração. Tivemos na informática dos municípios associados, tivemos uma participação muito grande. Mas eu não quis assumir uma função de secretário porque eu era vice-prefeito. Então eu preferi muito mais ficar na minha condição de vice-prefeito, ajudar na articulação política da cidade e o meu partido participar diretamente em cargos executivos. Uma experiência nova, né? Um cargo que o senhor ainda não tinha ocupado. Uma experiência nova, não tinha ocupado ainda um cargo executivo e foi riquíssima também, que me contribuiu muito para o meu amadurecimento, para a minha cultura política, inclusive. Muito obrigada, por enquanto, pela sua participação. Eu que agradeço. A primeira parte do programa Memórias do Poder Legislativo termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa com Carlos Alberto Cruz Filho. Até lá.